Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje vamos para mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai estar tratando especificamente sobre esse tema, que é o Lean Manufacturing. A gente vai estar fazendo aí uma apresentação de introdução sobre esse conceito, ou sobre essa filosofia. Bom, o primeiro ponto é o seguinte, de onde vem essa questão do Lean Manufacturing. A gente vai trazer nas próximas aulas alguns dados históricos, mas é preciso saber nesse momento qual é o conceito, que se tem com essa filosofia. Esse modelo ele vem do sistema Toyota de produção. O Lean Manufacturing está ligado à tradução de manufatura enxuta. Então muitas empresas, muitas indústrias vêm utilizando dessa filosofia, ou até já têm implementado e estão melhorando, no que diz respeito aos seus ciclos produtivos, ou seja, melhorar o rendimento dos ciclos produtivos com base em arranjos físicos ou adaptações que sejam necessárias a serem feitas, levando em consideração justamente o tempo. Então, quando você introduz essa filosofia em uma produção já existente que não tinha como base esse tipo de filosofia, é algo que é bem doloroso normalmente para quem está passando por esse processo, porque você tende a mudar um fluxo produtivo que você já tinha conhecimento para um novo tipo de fluxo produtivo. Então, para o trabalhador, o operário, você acaba fazendo, em muitos casos, algumas mudanças que acabam indo de encontro à cultura que aquela pessoa já tinha lá na empresa. Então, quando você planeja uma empresa já à base de uma manufatura enxuta, ou seja, analisando os tempos de fluxo produtivo, levando em consideração os tempos operacionais de cada setor, os gargalos, você tem um rendimento melhor, porque a cultura daquela pessoa que vai ser introduzida nesse processo, como vai ser um processo novo para todos, ou como vai ser uma metodologia que vai estar sendo aplicada para todos ali naquele momento, todos já vão ter esse conceito, por existência da produção, referente à empresa ou indústria lá que a pessoa esteja trabalhando. Agora, quando você já vem de uma empresa que já tem seus vícios de produção, já uma estrutura já antiga, é difícil fazer essas mudanças, mas não é impossível. Por isso que é sempre interessante ter uma análise de consultoria para verificar as melhores formas de serem introduzidas o Lean Manufacturing, ou seja, essa manufatura enxuta, de você poder ter esse detalhamento e realmente mostrar para o colaborador o quanto existe de perda no fluxo produtivo. E para as empresas é primordial que se tenha esse melhoramento, levando em consideração a existência da mesma. Então, se a gente for analisar de forma ampla o que é o conceito ligado ao Lean Manufacturing, ele vai estar justamente, em sua grande maioria, analisar o que a gente tem de layout, isso aí para a empresa que já está em pleno funcionamento, analisar os layouts e analisar os tempos de fluxo produtivo, o quanto um colaborador leva de um setor para o outro para levar uma peça, o tempo que esse colaborador leva para pegar uma informação do equipamento, o tempo que ele vai estar levando para pegar uma determinada ferramenta. Então, tudo isso vai ser somado aqui a tempo, e nessa manufatura enxuta o tempo é o inimigo. Quanto menos tempo no processo produtivo, melhor para o desempenho da empresa. Então, essa questão do tempo, o que muita gente acaba esquecendo quando está se trabalhando sobre esse tema, é que existe também um tempo real para funcionalidade.
né? Ou seja, essa relação da funcionalidade, ela está ligada a aquilo que o colaborador vai produzir, mas produzir bem com aquela redução do ciclo produtivo que ele já estava acostumado, né? Então, às vezes, uma coisa também que é importante no Lean Manufacturing é analisar o padrão de tempo estipulado para que aquela operação ela seja realizada da melhor forma possível, né? Então, você pode fazer uma análise de tempo e chegar a conclusão que em 10 minutos é o tempo correto para se fazer essa produção. Mas normalmente a média do tempo que o pessoal está levando lá está 22, 23 minutos. Então você ter uma queda de 22 minutos para 10 minutos, você está tirando 12 minutos ali de vícios que normalmente os colaboradores tenham, né, ou algum rearranjo que é necessário em armário com ferramentas ou deslocamento mesmo. Esses 12 minutos eles devem ser retirados de uma forma que seja condizente com aquilo que o trabalhador venha a ter de desempenho, né? Então é interessante que você tenha fique atento com isso. Pronto, exemplo. Esse sistema ele já é fortemente utilizado no Japão, ele veio de lá do Japão, né? Então hoje as indústrias lá trabalham dessa forma, não todas, a grande maioria, né? Então o que é que a gente vê muito lá no Japão, né? Um excesso de trabalho grande, né? E muita gente ficando doente ou até chegando ao suicídio mesmo porque está num nível de pressão muito grande. Então eles estão num nível, no que diz respeito a fluxo produtivo bem elevado que a gente tem, né? Não generalizando, existem empresas que estão no nível tão grande quanto, né? Já são introduzidas com essa filosofia, mas na grande maioria aqui no nosso país não. Então por isso que é necessário ter esse entendimento de como ser instaurada essa filosofia. Quando você já inicia com ela, fica melhor de você conduzir os colaboradores, mas quando não, tem que se tomar muito cuidado, né? A gente vai estar fazendo nas próximas aulas simulações e vendo análises de arranjo, layout, cálculos de tempo, analisando lá esses parâmetros com base justamente em layouts, tá bom? Essa é só a aula de introdução. Não deixem de curtir, não deixem de se inscrever, não deixem de ativar as notificações. Vamos ficar por dentro aí do que diz respeito a essa filosofia do Lean Manufacturing. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Vamos estar começando mais um vídeo aqui do canal, né? Hoje a gente vai estar tratando sobre... vai ser referente à parte de produção também, né? Seguindo aí a linha de vídeos, como a gente tratou anteriormente da introdução do Lean Manufacturing. Agora a gente vai ver a introdução à parte de planejamento, programação e controle da produção, né, o PPCP. E aí a gente vai ver justamente como fica o fluxograma, né, dessas ações, né? As indústrias cada vez mais precisam, né, de um sistema alinhado, né, produtivo, para que se tenha os lucros devidos, né, e se mantenham aí as taxas de produtividade dentro do esperado, né, atingindo dessa forma sustentabilidade e mantendo o ciclo produtivo, a cadeia produtiva que vai gerar emprego, aumento de desenvolvimento para a sociedade, enfim, toda a cadeia produtiva como a gente vê na atualidade, né? Então é preciso que isso aí fique bem estruturado, né? Bom, vamos analisar aqui esse fluxo, né, como é que ele funciona. Veja que ele está relacionado aí, estratégico, tático, operacional. O estratégico ele vai estar ligado justamente a parte, né, do topo da pirâmide, né, dentro das empresas, que aí envolve justamente as gerências, né, para citar, analisando o que se tem de demanda lá do mercado, né, e como é que vai ser executado, né, as ações, né. Devo ressaltar que a gente está fazendo uma análise teórica, né, de um ciclo. A gente depois vai estar pegando alguns fragmentos de situações fictícias e analisar, né, as suas possíveis saídas, né, mas entendam que por mais que se tenha estudo, planejamento, organização desses ciclos produtivos, né, é um organismo vivo. Então você tem que estar atento lá às mudanças de mercado, ser ágil,
alinhado, ter uma boa equipe. Então é todo um ciclo para poder fazer valer, né, o planejamento do processo, né. A gente vê aí, com o passar do tempo, grandes indústrias que acabam sumindo, grandes empresas que acabam sumindo, empresas que são incorporadas a outras organizações, enfim. Para as empresas se manterem ativas, né, é necessário ter uma estratégia, né, bem elaborada, né. E aí, justamente tratando de estratégia, é o nosso primeiro ponto aqui desse fluxo, né, que é entender, né, essa primeira etapa aqui, ela vem justamente de entender o que o mercado está necessitando, né, seja lá de qual for o produto a ser trabalhado, né. Então, previsão de demanda, né, planejamento aqui do negócio, né, que vão estar alinhados aí para poder gerar o plano agregado de produção. Previsão de demanda eu sempre conceituo com os alunos que é um detalhe que é fundamental para o planejamento, né, principalmente viradas de ano, planejamento para anos seguintes, né, então analisar o que é que está se tendo de demanda, né. Eu acredito que aqui é o detalhe para analisar se aquela fonte ela ainda tem muito a dar, né, para aquele produto, ou se aquela fonte ela já está se esgotando, e aí você, enquanto nesse nível estratégico, verificar se ainda vale estar investindo naquele produto, ou se já vale a pena estar migrando para um novo produto, né, ver como é que está o mercado. Então eu vejo que essa questão de previsão de demanda ela é bem fundamental para o processo, né. O planejamento do negócio aí leva em consideração justamente as hierarquias do processo, né, como vão ficar a questão de setores, dos tipos de ações que cada setor vão ter ligado à previsão de demanda, né. Então esses dois tópicos juntos eles vão estar relacionados a o plano agregado da produção, né, porque esses dois primeiros eles vão estar mapeando, né, seja o que eu vou ter de demanda, seja os setores, o ciclo base produtivo, para poder estar gerando um plano agregado de produção. E por que não chamar de plano de produção? O plano agregado ele traz um detalhe interessante que é a visão como um todo do processo, né? É interessante, eu gosto sempre de lembrar, como se você estivesse montando a maquete, né, do processo e vendo ali cada ponto, né? Você vai enxergar de uma forma por cima do processo, né? Você vai estar entendendo o que é que está acontecendo ali no processo, mas você não vai estar dentro do processo, né? Então é aí onde vem a diferença para o nível seguinte, que é onde entra aqui primeiro o plano mestre de produção. Então nesse plano agregado de produção você vai ter uma visão como um todo, né? Porque, vamos supor, sou gerente de uma determinada empresa, estou junto de um grupo lá de gerentes, a gente fez o nosso plano de negócio, a gente já está com a previsão de demanda, montou tudo, juntou tudo ali, fez esse plano agregado de produção, né, que é justamente essa análise como um todo. Mas para esse plano ele vir ser posto à prática, né, eu vou ter que ter um grupo que venha a posicionar essas peças e entender, né, o que realmente vai estar ocorrendo. Se a gente for levar isso em consideração um produto final, essa parte estratégica é como se eu fizesse todo o roteiro produtivo e esse tático ele viesse em primeiro plano fazer um protótipo, né? Então nesse protótipo ele vai estar testando, né, as ações. Então eu gosto sempre de dizer que do plano agregado para o plano mestre de produção é como se eu tivesse aqui o protótipo testando aquilo que os gerentes, eles, chamando de gerente, mas aí vai depender de como a empresa vai estar nomeando, mas que o pessoal do alto escalão vai estar planejando, né? Então aqui fica esse ciclo, né, mudando já para o tático, né? Então no tático eu tenho essa questão de estar justamente posicionando as peças, contactando as peças, né? E aí é justamente onde eu tenho um pulo do plano agregado para o plano mestre de produção. O plano mestre de produção, ele de fato, como o nome fala, ele é o plano de execução real, né? Então essa questão que eu estava comentando lá do protótipo, ela fica até meio que intermediária, né? Porque quando
os supervisores de produção recebem lá as demandas já efetivas, o plano mestre ele já está pronto, né? E aí justamente na confecção desse plano mestre é onde você vai estar verificando, né, o que realmente pode e o que não pode estar ocorrendo, né? Ou pelo menos deveria, né? Que a gente sabe que existe uma diferença aí, né, quando você faz o planejamento, né, torce para que tudo dê certo, mas enfim, acontecem coisas no mercado que fazem com que você venha a mudar, né? E aí tem várias ferramentas de produção para poder auxiliar nisso, né? Como o próprio fluxo PDCA, né? A gente vai ter aula mais para frente sobre isso. Bom, chegando ao plano mestre de produção, né, onde vai estar definido as ações, aí eu começo a ir para os grandes setores de execução, né, no que diz respeito à montagem desses setores para poder iniciar a relação, né? Então, se o tato que eu vou estar colocando essas peças para poder vencer aquilo que o plano estratégico está, o que o pessoal da estratégia estava prevendo, eu agora tenho que deixar tudo bem organizado, né? E aí é onde entra planejamento e necessidade dos materiais, né? Já que eu vou estar produzindo algo, né, consequentemente eu preciso de insumos e eu vou nessa questão dos insumos, né? Eu vou ter a sequência que é a utilização dos recursos, né, do que diz respeito a esse ciclo produtivo, né? Então aí onde eu vou ter a organização dos mapas de linha produtivo, a organização dos setores de base, né, para dar apoio ao suporte produtivo, né? Então toda essa linha ela vai ter que ficar bem montada, né? Pronto, um exemplo. Vamos supor que um setor de apoio, o setor de recursos humanos, ele não tenha sido elaborado de forma coerente, né? Então, estou precisando contratar 40 pessoas para o ciclo produtivo e o meu setor de recursos humanos ele está com poucas pessoas ou o fluxo dele ainda não está bem legal, né? Então, acaba sendo um gargalo aí para minha sequência que vai ser a produção, né? Então, se esse meu setor ele gera esse gargalo, significa que eu taticamente eu não consegui posicionar as peças devidas para que ele viesse dar suporte à etapa final, que é a execução, né? Então, um detalhe também que é importante, né? Esses termos estratégico, tático, operacional são termos derivados de ações militares, né? Isso aí ficou muito popular aí no passado, né? Com estruturação dos planos de controle produtivo, né? Utilizar esses termos, mas cabe perfeitamente, não vejo necessidade alguma de mudar esses termos. Bom, nessa sequência, tudo bem devidamente posicionado, a gente entra para a parte produtiva, né? Então, chegando nessa etapa aqui é onde eu vou ter a execução. Então, significa que para essa ação acontecer, o fluxo produtivo real, significa que eu já passei por várias etapas de planejamento. Eu posso ter errado numa ação tática, numa ação estratégica, e ele vai estourar no controle da produção, né, no fluxo produtivo. Mas observe que teve uma série de planejamentos para poder chegar lá, né? Então, se alguma coisa estourar no controle da produção, é porque foi algo do passado, né? Porque se for uma coisa específica do controle da produção, né, eu posso ter problemas em pontos da produção, mas em toda a cadeia produtiva é muito difícil, né? Então provavelmente foi alguma coisa vinda anteriormente, né? E aí a gente sabe que esse fluxo aí ele acaba sendo contínuo, né? Levando em consideração o que eu vou ter de produção e o que vai vir de demanda de mercado, planejamento, enfim, esse ciclo sempre se repete, né? Estratégico, tático, operacional. Você tem intervenções ali em alguns pontos específicos, corrigir algumas coisas que desviaram, enfim, coisas, fenômenos que acontecem aí no mundo produtivo. Mas essa é a definição como um todo. Então é importante ficar atento com cada etapa, né? Planejar, rever, analisar, para não ter nenhum problema, ok? Bom, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir. Tem vídeos novos toda semana. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Vamos estar começando mais uma nova aula aqui do canal, né? Hoje a gente vai estar tratando sobre introdução na parte de marketing, finanças, planejamento e recursos humanos, né? No que diz respeito ao setor estratégico, né?
do planejamento do ciclo produtivo. A gente já viu aí em aulas no passado voltada a essa parte de gestão da produção, né, uma análise já de alguns pontos, né, desde a introdução à parte de Lean Manufacturing, a parte justamente de análise dos setores, né, no que diz respeito à parte estratégica, a parte tática, a parte operacional, né. E essa análise desses conjuntos, né, no que diz respeito aos fluxos produtivos, eles vão estar ligados a um sistema, né, contínuo de verificação de metas, né, justamente da parte de planejamento, a parte estratégica, levando em consideração aquilo que a empresa tem como base para poder atingir e justamente se manter sustentável, né, dentro da cadeia produtiva ao qual ela está estabelecida, né. Bom, analisando a questão do planejamento estratégico, observa que ele vai estar ligado a economia e finanças, desenvolvimento humano, produção, marketing e vendas, né? Cada setor desse aqui, ele vai ser peça-chave para poder proteger, né, o planejamento estratégico da produção. Então, cada um desses daí ele tem que estar funcionando da melhor forma possível, né? Então, por isso, cada vez mais, os recursos investidos nas empresas, né, justamente para otimizar e melhorar esses processos, né? A parte de desenvolvimento humano, né, justamente manter atualizado tecnologicamente, no que diz respeito a capacitações, treinamentos, contratações, né, do pessoal que vai estar ligado não só à produção, mas também em outros setores, né? Economia e finanças, né, o setor aí estratégico demais para o processo, né, onde ele vai estar verificando o que vai estar tendo de entrada de capital, né, saída de capital, levando em consideração planos de pagamentos salariais, né, planos de compras de materiais de insumo, equipamento, pagamento de contas, né, então deixando ali tudo bem alinhado com o que está entrando de recurso, o que está saindo e está gerando e está ainda analisando o que está chegando lá de lucro, né, ou deixando lucro, né, para a empresa, né. Um outro setor que foi incorporado muito nos últimos anos, né, parte de marketing e vendas, né. Se você tiver todo um fluxo lógico bem produtivo, bem desenvolvido, mas não tiver uma ação efetiva, tanto de marketing, né, do produto e uma ação de venda do mesmo, né, você acaba sufocando, né, comprometendo todo o processo, né. Então, também outro setor muito importante aí para se manter vivo, né, ativo aí, né. E eu considero que tudo isso aqui vai culminar na parte produtiva, né. Obviamente é um ciclo contínuo, né, mas essa parte aqui ela é onde vai ter a maior atenção, né. Eu posso ter um problema de marketing, posso ter algum problema lá no meu setor financeiro, algum problema lá no RH, até errar alguma coisa lá no estratégico, mas eu tenho que tomar cuidado o máximo possível para não estourar na produção, porque produção, alguma coisa que vem atingindo a produção vai estar atingindo diretamente entrega de produto, né? Então eu posso estar me planejando para entregar um lote em determinado mês e ter algum problema no ciclo produtivo e esse lote vir a não ser entregue, né? Então receita que eu estou deixando de gerar, né, aí para a empresa. Problemas com o próprio corpo produtivo, né, os colaboradores ali da produção, né, então é algo que eu tenho que estar bem atento, né. Então veja como a vida do planejamento estratégico da produção, do processo como um todo, né, o quanto ela é complexa, né, o quanto tem que ficar atento, né. Por isso que cada vez mais se cobra das equipes de trabalho, né, para que nenhum desses setores venha a sofrer, porque na atualidade, né, principalmente, a gente tem uma cobrança grande, porque cada vez mais surgem novas empresas, novas ideias, pessoal com sede ali para vencer, então você tem que ficar sempre bem atento, né, para manter o seu espaço, deixar ele bem desenvolvido para ele se manter sustentável, né, e sobreviver aí ao longo dos anos, tá bom? Não deixe de curtir o canal, não deixe de se inscrever, vídeos novos toda semana. Valeu!